Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula da Escola Dominical. Nós vamos falar hoje sobre o tempo. Então o título da nossa lição é Quanto tempo eu tenho? Vale a pena ficar aí ligadinho para assistir e para ouvir tudo que a gente tem para falar. Vamos lá? Eclesiastes capítulo 3 fala assim: tempo para tudo. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então a nossa lição de hoje fala sobre isso, sobre o tempo, né? E eu queria discutir um pouquinho com você na Bíblia o que se refere a esse tempo que nós acabamos de ler, né? Então, para início de conversa, existem algumas palavras na Bíblia que significam tempo. Então são elas: Éon ou Aion, que é o tempo imemorial das eras. O segundo é o tempo Cronos, o tempo medido no relógio. Terceiro, o tempo Kairos, o tempo oportuno da ação de Deus. O Novo Testamento refere-se ao tempo com a palavra grega kairos, ou seja, o tempo oportuno de Deus. E na verdade, nós aqui nessa atmosfera terrestre, né, no planeta Terra, nós vivemos o tempo Cronos, né? E daí vem a palavra cronologia. E esse tempo em que nós vivemos, nós contamos as horas, contamos os minutos, os segundos, os meses, e o nosso tempo é o tempo linear. O que significa esse tempo linear? É o tempo do passado, do presente e do futuro. Quando a gente começa a estudar história, a gente vê, né, exatamente isso, uma cronologia das eras, uma cronologia dos tempos, dos anos, o que aconteceu em 1300, 1500, 1700, e aí a gente vai contando a história da humanidade, contando a história do Brasil, contando a história das nações. Então esse tempo é o tempo Cronos, é o tempo linear, que tem o nosso passado, nosso presente e também vai ter o nosso futuro. Mas o tempo para Deus é esse tempo que eu falei antes, que é o tempo Eon, que é o tempo das eras. Deus é Deus de todo tempo. Ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso presente, ele com certeza ele conhece o nosso futuro, né? E é esse tempo. E o outro tempo também, que não está aqui nesse plano terrestre, nesse plano natural, é o tempo que nós falamos aqui, que é o Kairos, ou seja, um tempo oportuno de Deus realizar um milagre na sua vida, um tempo de Deus derramar uma certa bênção para você, na sua casa, na sua família, e é esse tempo Kairos. Então, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala, né, que nós podemos viver, sim, esse tempo Cronos, que é o tempo aqui da Terra, e o tempo Kairos. Mas eu queria discutir um pouquinho mais com você sobre isso. A palavra do Senhor que nós lemos em Eclesiastes 3 fala sobre as estações de tempo que passamos. Vamos dar uma olhadinha novamente? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. E são duas certezas que nós temos na nossa vida, né? Quando existe uma mulher grávida, ela está prestes a dar à luz ao seu bebê, ela sabe que existe um bebê ali que vai nascer. E às vezes hoje a medicina está tão avançada que é possível até mesmo
determinar a data de nascimento de um bebê, escolher uma data de nascimento para aquele bebê. Então existe sim um tempo certo de nascer e também existe um tempo certo de morrer. Nós não sabemos quando nós vamos morrer, até quantos anos nós vamos viver, mas Deus sabe. E isso é um fato. Nós nascemos e nós morremos. E a primeira coisa que o Eclesiastes, né, esse grande pensador coloca ali, Salomão coloca, é isso. Existe um tempo de nascer e tempo de morrer. Existe também um tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, ou seja, um tempo de plantação, um tempo de colheita. Existe o tempo de matar, de curar, tempo de derribar, de edificar. Existe o tempo de chorar e existe também o tempo de rir. Então ele vai começa a discutir sobre várias ações que existem e acontecem na nossa vida. Com certeza nós já passamos por algumas delas, né? Nós já nascemos. Com certeza também existe o tempo que a gente chorou de repente de uma prova ruim que nós fizemos, ou a perda de alguém muito querido, a perda de um animal. Nós passamos por esse tempo também, tempo de chorar. Então existem todas essas fases da nossa vida. Nós, né, fomos criados e vivemos as nossas fases. Eu lembro de ter falado há um tempo atrás, em outras lições, que nós estamos assim, vivemos por nossa fase. Cada período da nossa vida, né, é uma fase que nós estamos passando, é uma fase que nós estamos vivendo. Então aqui existe assim, o tempo de buscar, o tempo de perder. E algo que é muito curioso nesse tempo, nesse tempo que nós estamos vivendo, versículo de número 5, na parte B, lá no finalzinho do versículo, diz assim: tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Olha só que interessante, parece até que Eclesiastes estava aqui adivinhando o que nós estamos passando nesse tempo, né, que nós estamos vivendo. Tempo de abraçar, de estar perto, de brincar, né? E existe tempo de afastar, de abraçar. E esse é o tempo que nós estamos vivendo, tempo de afastar, de abraçar. Mas não é isso que eu quero falar, né? Não é só sobre isso. Eu quero falar sobre outra coisa para você. Existe tempo para tudo na nossa vida. E aí eu quero deixar uma pergunta para você. O que você faz com o seu dia? O que você tem feito com o seu dia? Como é que é aí as suas atividades no decorrer de um dia? Como é que você começa a semana? Segunda-feira. Como é que você termina a sua semana? Lá na sexta-feira. Existem pessoas que estudam e trabalham juntos ou fazem estágios, ou então somente estudam na segunda-feira, quando chega sexta-feira já acabam os estudos, sábado tem o seu tempo de lazer, domingo também, né? Mas eu quero perguntar a você, como é que você está administrando o seu tempo? Como é o seu dia a dia? Por quê? Se nós não administrarmos bem, né, ou equalizarmos bem o nosso tempo, o nosso dia a dia, nós vamos deixar de fazer coisas preciosas, coisas boas, e aí isso vai passando e coisas assim que não são tão úteis, coisas que não são tão boas para as nossas vidas, a gente vai deixando para trás e a gente vai se acumulando de tarefas, acumulando de coisas que não vão dar em nada, não vão edificar a nossa vida, a gente sempre vai estar perdendo tempo. E uma coisa muito importante que eu quero falar para você: tempo é uma coisa que você não consegue mais resgatar. Se o tempo que você está vivendo é hoje, viva esse tempo com qualidade. Viva esse tempo fazendo coisas boas. Aproveite o tempo que você tem. Aproveite o tempo que você tem aí na sua casa, a sua semana. Esses meses que nós estamos vivendo, é importante a gente saber administrar exatamente o tempo que a gente vai estudar, o tempo que nós vamos dormir, o tempo que nós vamos ficar à toa até sem fazer nada, o tempo que nós vamos ficar na internet ou no celular. Existe tempo para todas as coisas. Por isso que eu comecei esse estudo lendo Eclesiastes 3. Então, olha só que interessante. Eclesiastes, ele vai enfatizar o quê? Que perdemos muito tempo correndo atrás do vento. Se você continuar a ler, né, esse capítulo aí 3 de Eclesiastes, você vai ver que ele fala que tudo é vaidade. Né? Esse livro de Eclesiastes é um livro muito, muito interessante e eu incentivo você a lê-lo. Né? Então, Eclesiastes ele fala que nós perdemos tempo com coisas muito
fúteis, coisas bobas, e que nós poderíamos gastar aquele tempo com coisas muito mais práticas, com coisas que vão nos edificar, com coisas até que nós vamos aprender, né, e crescer na nossa vida diária. Então, existem coisas que não são verdadeiramente importantes. Então, o que eu quero dizer para você? Que a sabedoria que vem de Deus, que está sobre você, sobre a sua vida, ela vai fazer toda a diferença. Ou seja, a sabedoria é a habilidade de usar informações e conhecimento para aprimorar ou para aperfeiçoar a sua vida. Se você tem sabedoria, e eu lembro muito bem lá de Salomão perguntando a Deus o que ele poderia perguntar a Deus, né? Deus falou para ele, olha, escolha o que você quiser, que eu vou dar para você. E Salomão não perdeu tempo. Salomão pediu o quê? Sabedoria a Deus. E é isso que nós devemos pedir para a nossa vida diária, e principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo. Deus, dá-me sabedoria para saber administrar o meu tempo, para saber o que eu tenho que fazer no meu dia a dia. E às vezes nós dormimos demais ou dormimos de menos, e aí o tempo vai passando e aquilo que você tem que fazer, que é primordial para a sua vida, você deixa escapar por entre os dedos. E é isso que Deus não quer que você perca. Perca tempo. Não perca tempo com bobagens, não perca tempo discutindo coisas que não vão chegar a lugar nenhum, não perca tempo se irando com outras pessoas ou discutindo algo que, sabe, não vai fluir, né? Existem coisas que não vão para frente mesmo. Então procure aí viver a sua vida de uma maneira muito mais prática, que você vai ganhar com isso, né? Então olha só, saber usar bem o tempo é também ter sabedoria. Para quê? Para se relacionar com Deus, para se relacionar com a família, para estudar e para trabalhar. Talvez você queira ir fazer, né, um curso, ou queira trabalhar em um determinado lugar, ou quer trabalhar dentro da igreja. E o que você tem feito, né, para conseguir isso? E o tempo é que vai determinar essas coisas para você. Se você quer trabalhar em algum lugar, você quer se relacionar com algumas pessoas, o que você tem feito da sua vida para você conseguir isso? Você tem perdido tempo com isso? Você tem gastado tempo com essas coisas, né? A gente costuma brincar aqui em casa, a gente fala assim, nós vamos objetivar metas. O que nós vamos fazer? Vamos objetivar metas. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos acordar, vamos tomar nosso café, vamos estudar, vamos sair, nós precisamos arrumar a nossa casa, precisamos estar com amigos. O que nós vamos fazer? Então é interessante que você faça isso, um planejamento. Ah, mas eu sou adolescente, mas eu sou jovem, não preciso de planejamento. Eu faço o que tiver que fazer, eu vou fazendo, eu dou meu jeito. E, infelizmente, que muitas pessoas vivendo assim, dando o seu próprio jeito, é que perdem tempo com muitas coisas. E depois não conseguem recuperar o tempo gasto, não é? Então, eu quero dizer para você que existe, sim, um propósito para todas as coisas. E que eu quero que você, nessa hora, você comece a colocar no papel exatamente o que você faz durante a sua semana. Existe um propósito na sua vida? Existe um objetivo? Todos nós nascemos com um propósito, todos nós nascemos com um objetivo. E o que a gente tem feito, né, durante esse tempo de vida que nós temos para alcançar esse propósito? Talvez você queira ser um médico, né? Talvez você queira ser um dentista, talvez você queira ser um professor, talvez você queira ser um bibliotecário, talvez você queira ser um cozinheiro, ter seu próprio negócio. O que você tem feito para você conseguir isso? Qual é o tempo gasto na sua vida de preparo, de estudo para você conseguir isso? Talvez você queira ser um músico, não é? Talvez você queira dar aula numa academia, eu não sei. Mas Deus sabe, Deus colocou um sonho no seu coração. E é diante desse sonho que nós temos lá no futuro, que não está longe, é que agora nós devemos preparar a nossa vida. Nós devemos sim parar e planejar a nossa vida, o que nós vamos fazer com esse tempo. Então eu queria que você colocasse aí, pegue um papel, pegue uma caneta, comece aí a escrever, não, eu quero fazer esse tipo de curso, eu quero ter essa profissão, eu quero ter
eu quero morar em tal lugar, né? Eu quero viajar para outro tal lugar. É isso que você tem que fazer, colocar no papel exatamente os seus objetivos, os sonhos que você tem, os sonhos que Deus tem para você. E aí começar a organizar o seu tempo, o seu dia a dia nessas coisas. Sabe qual é o nosso problema? O problema é que nós gastamos esse tempo que nós temos, que é um tempo muito precioso, com outras coisas. Vivemos esse tempo, muitas pessoas perdem tempo com coisas muito passageiras. Quer ver uma coisa? As pessoas ficam desesperadas quando uma mensagem de celular não tem aquela resposta imediata. Sabe aquele de 2 sinaizinhos assim, azuis? As pessoas não conseguem esperar. E elas ficam desesperadas, tentando, como é que eu vou? Como é que a fulano não me respondeu? Eu tô aqui já há 10 minutos, há 5 minutos esperando. Gente, vocês têm que ter calma, né? As pessoas às vezes não têm o tempo que você tem. Muitas pessoas trabalham, muitas pessoas têm muitos afazeres e se ocupam com muitas coisas, mas infelizmente as pessoas ficam desesperadas por não receberem as respostas na hora em que elas querem. Outra coisa aqui, outras pessoas não têm paciência para esperar o tempo certo das coisas. De repente tem um bolo no forno assando, aí você quer de qualquer maneira comer aquele bolo, ou então quer comer aquele alimento que alguém está preparando para você, ou então você fica na fila do supermercado, né, tentando. Gente, tem coisa que leva o seu tempo, não adianta correr, não adianta passar por cima de ninguém, as coisas levam o seu tempo. Uma fruta tem o seu tempo, né, de amadurecer, uma fruta tem o seu tempo de crescimento, né, de se multiplicar. A fruta tem o seu tempo, os alimentos têm o seu tempo. E as pessoas também têm os seus tempos. Mas infelizmente as pessoas estão tão desesperadas que não conseguem mais aguardar o tempo necessário das coisas. Olha só, a maioria das pessoas sofre porque não sabe estabelecer prioridades. E aí um outro exercício que eu gostaria que você fizesse também. Qual é a prioridade da sua vida? A sua prioridade é o quê? É descansar, a sua prioridade é ter amigos, a sua prioridade é ter um bom relacionamento, a sua prioridade é ter um bom emprego, sua prioridade é ter um bom ministério, a sua prioridade é tocar muito bem, a sua prioridade é o quê? Então nós devemos pensar o que é prioridade. Prioridade é aquilo que você quer muito ter, que você quer muito fazer, mas isso sim, debaixo de uma orientação dos seus pais, das pessoas que estão com você, debaixo de uma orientação de Deus. As prioridades, elas vêm sim na nossa vida para nos ajudar a ter um rumo, um objetivo. E é isso que a gente tem que fazer. Qual a sua prioridade? De repente é ser um bom desportista, né? É ser um bom nadador, é ser um bom cantor, né? Existem diversas profissões, diversos sonhos. Então, estabelecer prioridades para a sua vida é separar aquilo que é urgente e aquilo que não é. E existem pessoas que vivem reclamando que não tem tempo para fazer nada, mas a verdade é uma só. A gente precisa separar aquilo que é urgente daquilo que não é urgente. E aí, quando a gente consegue separar e definir essas duas coisas, fica muito mais fácil a gente organizar o nosso tempo. Então, o Eclesiastes, ele está certo. Existe sim tempo para muitas coisas na nossa vida. Para fechar a nossa lição, nosso estudo de hoje, eu quero te fazer algumas perguntas. Quais são as coisas mais importantes da sua vida? Seu relacionamento com Deus, a sua família, seus estudos, o serviço a Deus e o lazer são importantes para você? No que vale a pena investir o seu tempo? Então são algumas perguntas que nós precisamos fazer para a nossa vida diária e é isso que você deve responder. Que essa semana você possa ir fazer, sabe, uma lista, crie lista das coisas que você tem feito na sua vida diariamente. Não precisa ser os seus sonhos,
né? Essa é uma outra lista. O que você faz durante o seu dia? Quando você acorda, depois que você almoça, antes de você dormir, o que você faz no tempo em que você está acordado? De segunda a sexta, no final de semana, o que você faz? Quais são as suas prioridades? E é isso que a gente deve colocar quando a gente tem as nossas atividades escritas no caderno, no papel. Fica muito mais fácil de saber o que você quer fazer na sua vida. Existem algumas pessoas que estão perdidas, que não sabem o que fazer, ou então gastam dinheiro, gastam tempo, né, fazendo coisas que não agradam. Então você precisa fazer isso, entender que Deus é Deus do seu tempo, é Deus da sua vida. E aquilo que está no seu coração, aquilo que Deus colocou para você, tem que ser o primordial, tem que ser ali a sua prioridade. Então, eu queria que você pensasse nessa semana exatamente como você gasta o seu tempo. O que você tem feito no seu dia a dia? São algumas perguntas que a gente deve pensar também. Então, remir o tempo, né? Diante de tudo isso que a gente falou, desses planejamentos, a gente consegue remir o nosso tempo. E remir o tempo é ter a capacidade de organizar o dia. É importante estabelecer uma hora para dormir, uma hora para acordar, uma hora para você almoçar, tomar o seu café, jantar, fazer o seu lanche. É preciso sim ter uma disciplina. Quando nós temos uma disciplina, fica muito mais fácil a gente organizar e remir o nosso tempo, né? Planeje os seus dias, organize, anote, estabeleça o que você tem que fazer e quando você tem que fazer. De repente, uma atividade que você faz todos os dias num horário totalmente diferente, se você colocar um dia na semana para você fazer aquela mesma atividade, você vai render muito mais do que você estava rendendo antes. Então, isso é primordial. Não pense você que porque você é adolescente ou você é jovem, que você não tem planejamento, que você vive a sua vida de qualquer maneira. Não, eu quero até que você faça o seguinte, quero que você anote aí todo o tempo que você fica aí no WhatsApp, fica assistindo uma série, né, na sua televisão, ou fica assistindo filme. Existem momentos de lazer e existem momentos que a gente fica à toa, né, e sem saber o que fazer. E exatamente nesses tempos em que a gente não sabe o que fazer, aí entra a disciplina, aí entra a organização do nosso tempo, do nosso dia. Deus quer que você seja muito feliz em tudo aquilo que você está fazendo, mas para isso é necessário sim entender que existe o nosso tempo Cronos, que é aqui esse tempo natural, mas que existe também o tempo de Deus, é o tempo Eon e o tempo Kairos. Tudo existe de acordo com o planejamento do Senhor. E Ele não quer que você perca tempo com coisas à toa. Afinal de contas, você é a menina dos olhos de Deus. E Ele quer que você sim planeje o seu dia, gaste tempo com coisas boas, com coisas frutíferas, com coisas que vão dar frutos e não algo que seja muito passageiro, né? Então que nesse tempo em que nós estamos, nesse isolamento, você planeje o seu dia, planeje aquilo que você vai fazer. Se você estuda de manhã, né, na sua faculdade, aí online, se você estuda de tarde, o que você faz com o tempo extra, com o tempo que sobra? Ou de repente não existe sobra no seu tempo, no seu dia, mas é importante sim que tenha um tempo para você descansar de tudo aquilo que você está fazendo, né? Não é somente estudar, estudar, estudar. Existem pessoas que estudam muito, estudam muito, estudam muito e não tem um tempo de relaxar. E existe sim um tempo na nossa vida em que nós precisamos relaxar, ter um bom lazer, descansar nossa mente, descansar nossa voz. De repente você é uma pessoa que fala muito aí durante o seu dia, fala com pessoas no telefone. É um tempo da gente relaxar. Então, Eclesiastes 3 para você, né? Como nós lemos de 1 a 8. Então, que você possa aí ter nessa semana algo diferente na sua vida. Comece a anotar tudo que você faz. Comece a anotar os horários das suas atividades, dos seus compromissos, do seu dia a dia. E você vai ver quanto tempo a gente gasta com bobagens e quanto tempo a gente poderia estar fazendo coisas boas, frutíferas na nossa vida. Amém? E você possa ficar com essa palavra, com esse entendimento de que tudo tem o seu tempo estabelecido por Deus. Eu queria orar com você
nesta hora e a gente vai encerrar a nossa lição. Senhor Deus, eu peço para que Tu, Senhor, nos ensine a administrar, a organizar e a planejar a nossa vida. Senhor, que esta lição em que nós estudamos agora chegue, Deus, até a casa deste jovem, deste adolescente, e que ele saiba muito bem a hora, Deus, em que deve fazer todas as coisas, as atividades do seu dia a dia, a prioridade, os sonhos, ó Deus, que eles têm. Senhor, Tu és o dono, Senhor, de todo o tempo, Tu conheces o nosso passado, o nosso presente, Tu conheces o nosso futuro, e eu quero nesta hora que o Senhor comece, Deus, a agir, Senhor, no nosso interior, para que nós possamos saber o que é bom e o que não é bom para nós, o que é agradável e aquilo que não é, aquilo que está no seu coração e aquilo que não está no seu coração. Senhor, leva-nos a esse entendimento e que nós possamos ali, como está escrito em Eclesiastes 3, que nós possamos entender que na nossa vida existem fases e tempos para todas as coisas, ó Pai. No nome de Jesus, eu quero entregar o nosso tempo nas Tuas mãos, eu quero entregar a nossa vida, o nosso planejamento diário nas Tuas mãos, sabendo sim que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. No nome de Jesus, nós queremos te agradecer por todas as coisas. Amém e amém. Tchau, um abraço.